Olá, pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo ao nosso curso MF Curso Online, Toque Automático 2017, curso AVA 1, Atendente de Farmácia. Nós estamos na semana 4, aula 3. O tema de hoje vai ser a importância da comunicação. Seguindo a nossa linha de cursos, onde a gente trabalha a pílula do conhecimento com temas importantes para o acesso ao mercado de trabalho e com conteúdos que sejam necessários para a sua formação de atendente de farmácia. Aqui a gente não inventa conteúdo. A gente aqui não coloca quantidade de conteúdo que não seja útil para a sua formação. E aqui a gente não enrola. A gente prepara o profissional de acordo com o perfil que a farmácia necessita. Então, tu vai sair daqui com o conhecimento necessário para fazer a diferença. Seja nos processos seletivos, seja para quando você entrar, crescer e ser um excelente profissional de atendente de farmácia. Ok? Então, bora, porque a gente não pode perder tempo na nossa informação e no nosso conhecimento. Vamos dar continuidade à nossa aula, vamos para o slide, que é referência na aula do tema de hoje. Nossa aula de hoje, vamos falar sobre teoria da comunicação. Então, pessoal assinante, papel e caneta, que nós vamos, então, seguir a mesma lógica: vídeo, complementar, texto, complementar, apostila, conhecimento é poder, e quanto mais você buscar informação sobre esse tema, mais diferenciado você vai ter. E ensino à distância, a responsabilidade do aprendizado também é do aluno. Quanto mais você buscar informação, mais você vai estar preparado para o mercado de trabalho. Okay? A diferença entre um profissional e outro está na forma como ele se preparou para aquela área em que ele está trabalhando. Perfeito? E para aqueles que não são assinantes de papel e caneta, porque há alguns conteúdos que estão sendo passados nas videoaulas gravadas, você não vê, né, para a opção de você for para a sua opção. Mas, né, ainda dá tempo. Você continua a querer participar dos grupos, né, porque é personal, está estudando, buscando conhecimento. Se você quiser participar dos grupos, da mediação dos professores, ainda dá tempo, é só pedir acesso. Ok? Muito bem. Então, bora para o vídeo Teoria da Comunicação. Beleza? Então, não perderemos nosso tempo. Vamos para a parte seguinte. Essa apresentação. E vamos para a parte seguinte. E a parte seguinte vai ser um vídeo. Sobre a importância da comunicação. Essa apresentação vai ser um pouquinho. Perfeito. Então, querido, nós vamos então passar o vídeo. Bora. Boa tarde, pessoal. Este é o nosso primeiro vídeo que nós estamos fazendo aqui no nosso canal do Núcleo de Gestão Empresarial da CIRI, e hoje nós vamos falar rapidamente sobre comunicação. O que tem de tão importante na comunicação? Bom, muitas vezes hoje as empresas elas contratam por competências técnicas e acabam demitindo pessoas por competências comportamentais. E a comunicação é uma das mais importantes competências comportamentais que nós temos dentro das soft skills de um profissional. E dentro disso, uma coisa que é muito esquecida dentro dos componentes da comunicação são exatamente quais passos a comunicação tem, ou seja, quais seus componentes. Nós temos na comunicação 4 grandes componentes. Nós temos o emissor, a mensagem, o receptor e o feedback. Ou seja, sempre que uma mensagem está sendo passada, ela tem que ser passada com clareza. Ou seja, uma mensagem passada com clareza vai gerar um bom entendimento, ou seja, tornar comum, que é o objetivo da comunicação,
E a partir disso, então, nós identificarmos no feedback se essa comunicação foi totalmente absorvida pela pessoa que está recebendo. Muito importante também é observar algumas regras básicas. Já dizia Sun Tzu, a melhor forma de um combatente vencer uma guerra é sem lutar. E se você tem uma negociação comercial, se você tem problemas que podem acontecer devido à comunicação no dia a dia, a melhor forma que você tem de resolver é se comunicando. Não é num curso de oratória, sem desmerecer os cursos de oratórias, que a gente vai conseguir aprender a se comunicar, mas sim praticando no dia a dia, seja com amigos, com familiares, com seus parceiros, enfim, praticando. Fica aqui o meu desejo de uma boa comunicação e até a próxima. Então, vamos lá. É importante que a gente perceba que a comunicação ela tem, vamos dizer assim, um passo a passo. Saber se comunicar hoje é fundamental no dia a dia. E aí vamos relembrar alguns fatos que ele falou. Ele só não citou o canal. Então, vamos lá. O que é a comunicação? Ela basicamente começa com o emissor, por exemplo, eu estou aqui fazendo esse papel de emissor, vou transmitindo a mensagem. E você que está aí do outro lado do vídeo é o receptor, que está recebendo a mensagem. Se nós tivéssemos um meio de comunicação e que é permitido que ambos se comuniquem, existe dentro desse canal a possibilidade de você trocar de papel. Então, é muito importante que quando a mensagem ela é direcionada, que a gente observe, aí vem a comunicação não verbal, como é que as pessoas estão reagindo à informação. E aí você peça um feedback. Pessoal, vocês estão entendendo? Alguma dúvida? Você falando. O que você entendeu sobre esse assunto? Você vai despertando. Isso sem falar que alguns gestuais, alguns sons, algumas estratégias de circular no espaço, ou como eu estou fazendo aqui, um gestual, ajuda as pessoas a prestarem atenção. Então, esse papel do receptor é de fazer com que a mensagem seja filtrada da melhor maneira possível. Agora, o receptor não tem o seu papel também? Tem. Isso é uma diferença entre alguns e muitos. Muitos observam, mas não prestam atenção nos detalhes. Você, como receptor da mensagem que se interessa em transformar a mensagem em conhecimento, mensagem, informação e conhecimento, você está recebendo a mensagem. Alguns entram aqui e saem aqui. Porque ou não absorveu o interesse, é porque estava em outro mundo. Nós já vamos falar sobre isso. Mas como você tem interesse em receber essa mensagem, nesse momento você está prestando atenção, você está recebendo essa mensagem, está entendendo a informação e está transformando em conhecimento. São 3 etapas da recepção da mensagem. Identificar a mensagem, entender a informação, transformar em conhecimento. Entendeu, receptor? Então, muitos sequer recebem a mensagem. Entra aqui e sai aqui. Outros recebem a mensagem, mas não entendem. E poucos recebem a mensagem, decodificam a informação e transformam em conhecimento. Pouco. Muito pouco. Eu tenho aluno de curso que termina o curso, tira nota 10 e chega lá em processo seletivo, esqueceu tudo, porque não transformou a informação. Sequer recebeu a mensagem, não estava nem prestando atenção. Aliás, vamos falar dessa caixinha, mensagem canal, mensagem ruído, canal, mensagem ruído, que é a hora que você transmite, a hora que você recebe e o canal. Okay? Vamos lá. Muito importante que quando você for falar sobre um determinado assunto, você vai utilizar o canal. Vai ser pela fala, vai ser pela escrita, quadro, vídeo, som, slide, que estamos fazendo aqui agora. É muito importante que as pessoas elas vão se adaptando a esse canal que é comum ser usado. E elas vão se preparando para esse canal, para esse formato, para esse meio de comunicação. Eu estou usando um meio de comunicação que é vídeo. Então, se você for um professor que vai trabalhar apenas com quadro e com uma aula falada, né? Uma aula em que você vai utilizar a fala, não vou utilizar de nenhum recurso tecnológico, você precisa ser assertivo.
Você precisa fazer com que a comunicação seja decodificada. Você precisa fazer com que os alunos percebam determinadas partes da sua fala. Isso é importante. Você precisa colocar no quadro, sinalizar, colocar informações que façam com que a pessoa, naquele momento, perceba que aquela parte daquela informação é importante. Porque a gente só retém partes da informação. A boa parte só retém partes da informação. Dentro desse processo de filtragem que o aluno está recebendo, existe ruído. Existe o ruído da mensagem, porque eu não decodifiquei e não sinalizei as partes importantes daquilo que eu quero que você retenha. E existe o ruído de comunicação na chegada da informação, onde algumas pessoas não estão dormindo com o olho acordado, com os olhos vidrados, ou estão pensando na morte do bezerro, estão conversando, não estão entendendo, estão com aquela cara de como simplesmente estão no celular, isso é a maioria. Então, o receptor que está recebendo a mensagem, ele pode ter ruído de comunicação. Então, é muito importante que você, emissor, preste atenção naqueles que não estão recebendo a mensagem de forma correta para ver que existe um bloqueio de informação por causa do ruído. O ruído de comunicação não é barulho, tá? Embora barulho é um dos ruídos, mas é também a forma como o receptor está observando atentamente aquela informação, aquela mensagem, e que não está se transformando em nada de conhecimento, está ali passeando por um universo completamente diferente do universo que é de prestar atenção naquele momento, né? E é difícil você realmente ficar focado 100%. Isso porque você precisa estar, né? O profissional precisa estar trabalhando com esse estágio. Então, há os ruídos de comunicação. A teoria da comunicação foi criada nos anos 50 e fortemente trabalhada nos anos seguintes, porque com a entrada da tecnologia, com o desafio das novas informações, as pessoas foram dispersando. Né? Na sala de aula, o único profissional que era o dono do saber era o professor. Se a gente quisesse buscar conhecimento, tinha que ir para a biblioteca. Buscar conhecimento além daquilo que está sendo falado em sala de aula. Hoje, eu estou falando aqui, você tem condições de pesquisar e ampliar muito mais seu conhecimento. Mas cabe, dentro desse processo de receber e filtrar, você decodificar a mensagem, transformar em informação e transformar essa informação em conhecimento útil para a sua vida profissional. Eu espero que você não esteja perdendo tempo em cursos, em faculdade, em palestra, em seminário, só fazendo aula para pegar diploma. Eu espero que você não esteja nesse universo de quase 90% da população. Eu espero. Você está aqui nesse curso, já é para que você não siga esse universo. Ok? Muito bem. Então, dito isso, nós vamos parar a apresentação e vamos ir para o próximo caminho do nosso conhecimento, que é o texto. Esse é muito importante para a nossa continuidade e que você se prepare, porque esse texto também vai servir de parâmetro para os seus consultores, que vão mediar a sua aula presencial, ou online, né? Puxar o conhecimento necessário. Muito bem. Se você meu, não tem problema. A gente vai procurar esse texto. Vai colocar lá agora, no papo texto, que deveria estar aqui, não está. Então, o texto é um processo de comunicação dentro das empresas. É um minutinho que você está dando. Para. Então, galera, vamos para o texto.
e fala sobre o assunto. Ok? Então, são assinantes. Vai aparecer agora aqui essa informação. Né? O pessoal não assinante, você faz papel e caneta. O texto que você vai procurar, o pessoal não assinante, se chama, é um artigo dos administradores.com, o artigo se chama Processo de Comunicação dentro das empresas. Ok? É um artigo do administradores.com em que a gente vai reproduzir, vamos ler rapidamente sobre isso. Ok? Estão comigo? Minha apresentação? Ok. Estão comigo, então? Vamos ler o artigo. Ok? Então, vamos lá, gente. A comunicação é um meio de troca de informações que, mal interpretadas, principalmente por uma questão de ruído, poderão causar sérios prejuízos financeiros, desencontros de execução de tarefas, assim como constrangimento pessoal e organizacional. Então, muitas das vezes, quem transmite a mensagem, se não for bem entendida, você pode, quem está transmitindo a mensagem, passar uma informação errônea, o que está recebendo a mensagem. Se não prestar atenção e não tirar dúvida, também pode receber uma mensagem completamente diferente daquilo que o destino de quem passou a mensagem quer de fato. Então, é nesse contexto que se baseia a pesquisa sobre comunicação interna e sua importância para o desenvolvimento organizacional. Então, vamos nessa. E aí é importante que você perceba que, quando você for receber um cliente de farmácia, ela vai te fazer uma pergunta que, muitas vezes, por ela não estar sabendo perguntar, você pode interpretar de maneira errada. Então, você precisa decodificar o que a pessoa está tentando te dizer e ajudá-la a interpretar o que ela de fato quer, para aí sim, efetivamente, ajudá-la. Porque, muitas das vezes, quem está transmitindo a mensagem, muitas das vezes não sabe nem o que está falando. Principalmente um cliente externo que está com uma determinada dor e não sabe sequer qual o remédio que vai usar. Ou que está com a necessidade de um determinado produto e não sabe o que precisa. E você vai orientar. E às vezes faz uma pergunta que não tem nada a ver com o que ela quer, o que ela precisa. Por isso é muito importante que você, receptor, preste o máximo de atenção na comunicação. E aí vamos dar continuidade ao artigo. Qual é, pois, a importância da comunicação para o desenvolvimento organizacional? Para o seu desenvolvimento profissional? Nos dias de hoje, podemos ver que é importante ter pessoas capacitadas para exercer esse papel. A sua função dentro de uma doutrina correta, por isso é necessário ter um líder ou um profissional que entenda a importância dessa comunicação. Então, você entender isso, você vai ser muito eficiente na comunicação efetiva, porque as pessoas se comunicam muito mal. A comunicação eficiente é um grande processo para a qualidade e a compreensão dos propósitos excitados. Tanto o emissor como o receptor, se souber eficientemente usar e bem a comunicação, qualifica esse processo. O objetivo geral de trabalhar é focalizar a importância de uma comunicação eficiente para o desenvolvimento da interação organizacional. Objetivos específicos são discutir o processo de comunicação da empresa, é o que eu vou fazer aqui agora. Analisar o processo comunicativo e discutir a utilização das ferramentas adequadas. Então, vamos nessa. Vale ouro. Processo de comunicação dentro da empresa. Atualmente, a comunicação é conhecida como um dos fatores mais importantes dentro de uma empresa. Isso porque qualquer ação começa com a comunicação. Qualquer ação. A falha em um processo de comunicação pode causar perdas financeiras, além de mal-estar de funcionários da organização. No primeiro momento, a perda financeira parece ser o principal problema de um processo ineficaz de comunicação. Pode gerar, porém,
quando se põe em risco o clima organizacional, é constrangimento. A comunicação está diretamente ligada à cultura organizacional. Como essas pessoas se comunicam em si. Os meios escolhidos para a disseminação das informações, de maneira geral, fazem parte do planejamento. É preciso que leve sim em consideração a cultura, os valores, a missão e os objetivos da empresa. O mais importante é que a informação consiga contribuir para a melhoria e para o alcance dos ideais da empresa. Senão, de nada adianta dizer que a empresa hoje, que a empresa age conforme os fatores citados assim. Ou seja, quando você for entrar no setor de farmácia, normalmente você vai se orientar para uma comunicação eficiente. Você vai perceber como as pessoas se comunicam. Elas não gritam, elas não esperneiam, né? Elas utilizam de um meio de comunicação coloquial, básico, para o setor de farmácia. Para qualquer setor empresarial. Okay? Lá ela não chama assim, criatura! Lá ela não fala assim, vou quebrar tua cara se você não fizer assim. Então, esse tipo de comunicação existe na tua casa. Na empresa existem outros códigos, outros sinais e outras formas de você chamar a atenção. Ah, mas o chefe vai ser duro, tá? Ele vai te dar esporro. Mas ele vai te dar esporro com classe. Você, querido, que não está acostumado a receber uma dura, vai começando a se acostumar, porque provavelmente, se você for lento, se você for reativo, se você só faz as coisas quando alguém te pedir, algumas pessoas vão ser mais duras contigo. Ok? Vamos dar continuidade. Não se pode dizer que existe uma coesão entre opiniões dos cenários das empresas brasileiras. Aliás, eu posso antecipar que a comunicação das empresas são de mediano, de razoável a ruim. Então, as de grande porte, e aí você vai entrar numa farmácia de grande porte, você vai perceber que existe uma comunicação um pouco mais assertiva e efetiva. Mas existe problema de comunicação? Existe. Principalmente entre os colaboradores. E aí você vai se destacar porque você já vai estar preparado para não entrar nessa problemática da falta de comunicação. Praticamente todas as empresas possuem um departamento de comunicação e cabe aos funcionários desse departamento elaborar política de comunicação. Mural, e-mail interno, e por aí vai. Okay? Intranet. A comunicação ajuda a cultura organizacional. Ou seja, se você tem uma comunicação efetiva, regular, e de forma de que a cultura organizacional permaneça no meio de respeito entre os pares, a comunicação efetivamente ela vai se desenrolar de maneira efetiva, assertiva, correta. Vamos a outros benefícios, né, de uma empresa que trabalha no mundo globalizado. Então, além da comunicação que a gente efetivamente tem rodando na loja, né, na farmácia, existe toda uma comunicação que acontece de forma online, de forma virtual. E comunicação que ela não acontece na sua presença. A comunicação é fofoca não, tá? Fofoca não é comunicação. Então, vamos dar uma lida sobre o mundo globalizado e como essa comunicação ela permeia, ela circula dentro da gente. A comunicação hoje é uma das principais preocupações da empresa no mundo globalizado, por todas elas hoje, para redes sociais, é que trabalhar em equipe. O líder tomou o lugar do chefe. Não há mais ilhas, onde cada funcionário cuida apenas de determinadas tarefas. As empresas hoje trabalham com todos os seus departamentos interagindo entre si, trocando informações o tempo todo, ou seja, um sistema integrado. Então, o farmacêutico vai precisar de você. O operador de caixa vai precisar de você. O balconista vai precisar de você. O estoquista vai precisar de você. O entregador vai precisar de você. E você vai se comunicar visualmente, diariamente, a todo momento, porque há uma integração entre uma equipe. E você faz parte dessa equipe. Lembra do colégio que 5 pessoas faziam o trabalho em grupo, 2 faziam, 3 ficavam na água, na hora da apresentação, os 3 preguiçosos nem pensavam, ainda brigavam pela quantidade de cada um ia fazer.
E os outros dois batiam no peito e diziam assim, eu fiz. Isso não existe numa empresa. A má notícia é que você carrega esse DNA, seja aqueles dois que se dizem o cara, ou aqueles três que não fazem porcaria nenhuma, você carrega esse DNA para a sua vida. E vai chegar na empresa, ou vai ser um reativo, ou vai ser um proativo. Ou vai ser um ativo, que é aquele cara que faz. Não, eu quero que seja proativo. Eu quero que seja um camarada que você trabalhe de fato. Que o tempo de 8 horas de trabalho passe rápido e prazeroso. Porque quem não faz absolutamente nada, 10 minutos é uma eternidade. Quem é reativo, finge que é uma planta e faz o possível para não trabalhar. Quem é ativo, faz de qualquer maneira. Porque na cabeça dele, o importante é fazer. Não, querido, eu não quero que você saia desse curso assim. Eu quero que você seja um profissional proativo, eficaz, eficiente, produtivo e que faça para você. Porque você seja um profissional que vai buscar crescimento. E crescimento você só faz quando você efetivamente entende o que eu estou te falando aqui. Ou você não está prestando atenção. Então, a comunicação ela acontece quando você está ligado nesse processo, interligado, e que todo mundo te ajuda. Ok? Falhas da comunicação. A comunicação sempre é um fenômeno tão essencial e imprescindível, frequentemente mal compreendido, que se torna um problema ainda mais crucial à medida que as organizações aumentam de importância. Então, quanto mais a empresa cresce, mais a rede de comunicação, interligação e de participação nos resultados vai te exigindo que você seja uma pessoa que perceba que a comunicação ela está interligada na sua ação, na sua forma de agir, na sua forma de interpretar mensagem, informação e transformar em conhecimento. Quando você é útil, você está transformando mensagem, informação em conhecimento. E quando você é inteligente mentalmente, você transforma isso em ativo como profissional. Porque profissional ético é aquele que faz o trabalho de maneira excelente para você. Você não faz por obrigação. Não importa se você na sua cabeça acha que a empresa é uma porcaria. Se for, querido, você está perdendo seu tempo. Pede boné e vai embora. Mas se você interpretar que você precisa, de fato, entender como é que funciona a empresa, você está buscando crescimento. Aliás, vou dizer para você enquanto coach, tá? Quanto maior o caos, maior a possibilidade de crescimento. Quanto pior a empresa para o seu mindset, melhor a possibilidade de você crescer na outra empresa ou nessa mesma. Então, vamos dar continuidade à sua forma de pensamento. Mas existe colegas horrorosos, querido. Você, então, é um santo, né? Não, querido. É que nós interpretamos o mundo pelo lado B. Todos nós temos o lado B. Então, nós temos que saber lidar com o outro. Sabe aquela lógica de que você só se dá bem com o animal? Perfeito. Aliás, o animal é maravilhoso. Mas no mundo que nós vivemos, na sociedade humana, do ser humano, precisamos lidar com esse ser humano. Já começa em casa, na escola, com os amigos, com o network e com a diversidade no trabalho. Ah, mas vamos continuar o seu pensamento. Meu chefe é uma porcaria. É horroroso. É um troglodita. Ótimo! Vai aprender como não ser um bom chefe no futuro. Porque se você pretende ser um chefe, calce o sapato apertado do seu chefe. E você vai perceber. E muitas das vezes, quando ele é bravo, ruim, quando ele está tocando o terror, é porque existe um monte de reativo que tira o cara do sério. Aliás, você está me tirando do sério se não prestar atenção. Somente você que pagou o curso, que não está nem prestando atenção no que eu estou falando. Então, querido, quando a gente entra numa empresa, nós somos corresponsáveis pelos nossos atos. Nós somos responsáveis por tudo que nós fazemos. Como responsáveis, nós fazemos aquilo de maneira correta, porque nós somos profissionais. Okay? Então, o poder da comunicação das organizações, ela se dá quando efetivamente você recebe, quando recebe sua mensagem, transforma em informação, é conhecimento, e mais, em ativo para que você possa se transformar
no melhor funcionário da empresa. Aliás, aqui é média 7. Né? Aqui são os melhores. Os melhores estão aqui. E se você quer entrar no mercado de trabalho e se destacar, precisa entender que a comunicação ela está efetivamente na forma como você recebe a informação, como você se transmite. Então, vamos lá. Conhecimento, habilidade e atitude. Vamos para o mindset. Conhecimento é transformar em informação, é pegar a informação e transformar em conhecimento. Habilidade é saber utilizar esse conhecimento numa habilidade em saber fazer. E atitude é agir, é transformar algo de útil, se possível para você. O que você está trabalhando é útil para você. Quando você é proativo, é útil para você. Quando você é produtivo, é útil para você, porque você é eficiente e eficaz e você ainda vai trabalhar muito na sua vida. E se não se der bem nessa empresa, você vai se dar bem na outra. Perfeito? E essa sintonia de comunicação vai te dar o poder, vai te dar liderança, vai te dar autoridade. Aliás, eu não gosto nem da palavra poder, porque o mundo hoje te dá poderes. Mas você tem visto pela autoridade que você tem em relação ao que você faz. Eu tenho autoridade para dizer que hoje tenho 21 cursos, todos os 21 cursos são porretas e todos eles encaminham para o mercado de trabalho. E todos eles têm um selo de garantia, de qualidade em termos de conhecimento. Eu tenho autoridade para falar isso. Tem autoridade no que você faz. Ah, deixa eu falar uma outra coisa importante. Vai ter gente que vai te odiar por você ser um vértice. E vai ter gente que não vai gostar por você ser proativo. A diferença é que tem a ver com autoridade. Aqueles que não gostarem de você pelo que você sabe, eles vão te respeitar. E se você tem inimigos, posso te dizer que é melhor ter inimigos que têm temor pela sua autoridade do que inimigo que não tem temor pela sua fragilidade. Ele vai te atazanar se você for incompetente. Mas ele não vai te atazanar se você for competente. E se ele tentar algo, bate e volta. Você tem autoridade. E tem poder de conhecimento. Conhecimento é tudo. Então, a autoridade faz pessoas ter respeitar. Inclusive seu chefe. Aliás, quanto mais autoria, responsabilidade e autonomia você ter, mais o seu chefe vai ter respeito. A eficácia da comunicação está em resolver os problemas de comunicação. E você vai resolver os problemas. Você não vai transformar essa comunicação num problema que depois vai voltar para você. Voltando ao cliente. São 3 clientes, né? Lembra? Externo, interno e intermediário. Então, você recebe o cliente na farmácia, que você é o primeiro a atender, e você vai resolver, você vai entender a mensagem, decifrar a mensagem e transformar em conhecimento. Ah, entendi. Não, olha, assim, assim, assado, fui encaminhado. E muitas pessoas, quando chegam até você, não sabem, precisam de você. Se você for eficaz, você vai resolver o problema. E repara, vai, muitas das vezes, os 100 problemas da farmácia, tem muitos, você é aquele que é o resolvedor. Não vai demorar muito para você crescer na farmácia. Só pelo fato de, olha, eu estou dando cada dica aqui, cada dica que você passar, você vai dominar elas, você vai crescer por cada uma dessas dicas. Se você crescer em todas as pílulas do conhecimento, vai ser. Falei só, tá? Então, é isso, cara. Se você dominar a comunicação, você já vai ser um cara diferenciado. Tá bom? Muito bem. Agora, você que é um camarada que um camarada que entendeu a comunicação, vai fazer a sua parte e estudar o resto. Ok? Porque você é um camarada que dá voo de águia. Vou parar essa apresentação, porque eu não sou babá de ninguém. E vou para a apostila. Então, assinante, já sabe que o professor mediador vai arrancar teu couro com esses assuntos, tanto do vídeo como do artigo.
Agora vamos para a apostila. A apostila tem o seguinte: pessoal do assinante não tem compromisso. Então, existe esse vácuo para o pessoal do assinante. O que você vai fazer? Você vai pesquisar o máximo de informação possível referente a esse assunto que eu falei no vídeo e do ativo. Pessoal assinante tem questionário avaliativo. Você já está acostumado. Então, você vai fazer os exercícios mediante a postura que eu vou falar agora. Eu vou falar um pouquinho dela, beleza? Muito bem. Então, bora para a postura. Vamos para a apresentação da postura. Vamos ver. Está fazendo a apresentação, pessoal assinante está fazendo a apresentação. Não seja preguiçoso, tá? Você já tem esse material que eu fiz para o interior, e eu espero que você já tenha lido, relido. Se não leu, leia, releia. Tá? Águia. Mas se você for só pescador, prestar atenção nas aulas, não faltar, também vai se destacar. Ok? Ora, vamos ler um pouquinho a apostila. Mas não é só ler, né? Interpretar alguns assuntos importantes da apostila, porque eu não vou ler toda ela com você, tá? Vamos lá para a importância da comunicação. Olha só, na imagem, olha o que transmite. É um camarada que está passando a informação, né? E um camarada que está recebendo a informação. Só que no meio desse processo, o camarada que está passando a informação, ele precisa decodificar para não haver ruído. O camarada que está recebendo a informação precisa querer receber. Precisa transformar mensagem em informação em conhecimento. Show? Então vamos lá entender esse processo. A comunicação faz parte da natureza humana. Nós não comunicamos, seja por língua diferente, seja por sinais, né? A informática é uma linguagem. A matemática é uma linguagem. Imagem é uma linguagem. Som, linguagem. Uma comunicação. Toda comunicação é baseada em linguagem, que pode vir da língua, né? Mas não necessariamente da fala. Eu posso sinalizar, através de sinais, o que de fato eu estou querendo comunicar. Né? E é importante que pessoas com deficiência da fala se comunicam sem precisar da fala. Portanto, é importante que vocês interpretem que a comunicação não é só pela fala. Ela é importante? É, muito. Aliás, a língua portuguesa, que é um instrumento importante de domínio seu, ela vem da escola. Quer que eu fale a verdade? Para muitas pessoas, é muito ruim. Nós não aprendemos nada da língua portuguesa, de fato. A gente aprende só o básico. E aí, no dia a dia, a gente desaprende. A comunicação não coloquial, com a transformação da fala escrita da maneira propriamente básica, e aí é só você ver os mensagens da vida, os WhatsApp, como é que a gente escreve. Então, a gente precisa estar exercitando, a gente precisa estar lendo muito, escrevendo muito, para a gente poder exercitar essa comunicação da língua portuguesa, porque nós temos que dominar pelo menos isso. Okay? Depois nós temos que dominar a linguagem corporal. Porque aquele jeito, né, com boné, demorou, é isso aí, fechou, é nós na fita. Isso tem que mudar, querido. Você tem que tirar esse brinco. Se bem que em alguns lugares, em vez pegando o delegado que for trabalhar, vem para estar com mais, vai ter que mudar a postura. Pô. Há uma exigência de postura corporal na comunicação. Além disso, para que efetivamente haja uma troca de comunicação, exige um feedback. Esse feedback ele é falado, como também é visto. Muitas vezes você pode observar se a pessoa está prestando atenção pelo feedback.
E você pode provocar o feedback. Aliás, deixa eu explicar o que é o feedback. Feedback em inglês, em português, se chama retorno. Então, você tem que provocar o retorno. Entendeu? Prestou atenção? Aliás, você entendeu? Você prestou atenção? Você está dormindo quando eu estou falando da apostila? Pois é. A comunicação é feita para enviar e receber. A comunicação não é efetiva como simplesmente só falo. Deixa eu dar uma importância muito grande que você vai participar de reuniões nas empresas. Efetivamente, as reuniões elas são um fracasso, porque há um interlocutor que só fala e espera que os outros só escutem. E no nosso mundo atual, um só fala e o outro só escuta. E ele não utiliza os instrumentos de feedback. Muito dessa comunicação dentro aqui vai ser aqui. E se aquela comunicação não for efetivamente problema meu, então imagina que você tem um chão de fábrica, estou falando um assunto para 100 pessoas. Aí eu estou lá, dando expor. Aliás, às vezes eu estou falando sério, mas para algumas pessoas até receber expor. Aliás, inacreditável essa geração. Então, estou falando uma coisa séria, estou falando um pouquinho mais grosso, estou falando um pouquinho mais grosso, você está achando que é expor. Para meia dúzia, está entrando a mensagem, está se transformando em informação e eu vou transformar aquilo em conhecimento. Porque essa meia dúzia vai entender que aquele esporro não é para ele, mas ele vai fazer de tudo para que aquilo não seja para ele no resto da vida. Os outros 90 entrou aqui, saiu aqui e vai continuar fazendo a mesma meleca. Ou seja, a reunião não serviu de porcaria nenhuma. Agora, como é que efetivamente a comunicação pode se dar de maneira melhor? Esse mesmo chefe, esse mesmo diretor que reuniu 100 cabeças de bagre, ele pode simplesmente não fazer isso. Ele pode chamar os líderes, fazer essa reunião com os líderes, pedir para todo mundo anote, transforme numa circular, pergunte para cada um se entendeu. Aliás, pede para cada um dar a sua opinião, porque numa reunião de líderes há uma troca, e nem sempre aquela comunicação que você está informando pode ser melhor. Então, dentro dessa troca, os líderes, o que você acha de fazer assim, sensato? Beleza, então vamos fazer assim. É comum para todo mundo essa informação? Vamos passar adiante. Demorando, circular. Cada líder chega para os seus funcionários. Do dia de hoje, vai ser assim, sensato. Lê aí, por favor, assine embaixo. Todo mundo assinou. Agora você vê que precisa entender. Fica olhando para cada um. Porque se você tiver 20 pessoas, 2 entenderam. Recebeu a mensagem, entendeu, recebeu a mensagem, transformou a informação, passou a ser conhecimento. Para alguns. Esse alguns, espero que esteja aqui. Para outros, só que, efetivamente, você quer que a comunicação seja efetiva e assertiva. Então, vamos lá. Fulano, o que você entendeu? Então, você vai dizer assim, você assinou, tá? Se eu cobrar de você, babou, querido. Porque você assinou e entendeu. Entendeu, né? Então, vou repetir. Assim, 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 assado. Lê de novo que você acabou de assinar. E assim, todos vão. E para completar a informação, vai para o mural. E aí o profissional de RH vai dar reforçar, fazendo dinâmicas, atividades, palestras, reuniões, trabalhando o soft skills, para que as pessoas possam, então, entender que aquela reunião, aquela obrigação, passa a ser, então, coisa comum no dia a dia. Porque a gente está usando o conforto. A gente não gosta de uma informação que tira da zona de conforto. A partir daí, que você volte de novo para a zona de conforto, aquela informação que antes você odiava, passou a ser interessante para a sua vida. Você odeia estudar. Hoje, está sendo interessante para a sua vida. Entendeu? Como é que você faz o processo efetivo de comunicação? A apresentação da comunicação ela tem que ser basicamente feita pelo respeito. Então, quando você for um emissor, você tem que respeitar o tempo de cada um. Na verdade, respeitar o ambiente. Uma comunicação ela é efetiva quando eu respeito o tema, o tempo. Aliás, não existe coisa pior do que você passar uma comunicação sem que as outras saibam antes
o que de fato você quer. Então, já começa a fazer exercício de vamos fazer uma reunião, que o tema vai ser ele, que é importante a participação de vocês e a colaboração de vocês. E não tipo assim, uma reunião do nada, quando o cara chega lá e começa a mijar, eu digo mijar, fala um monte de besteira, um monte de asneira, que pode ser importante, mas no momento foi errado. Porque não houve respeito nesse processo de comunicação. Então é muito importante que você respeite o time das pessoas, respeite o tempo, o momento que você vai fazer uma reunião geral antes de todo mundo ir embora. Deu 5 horas, está todo mundo se preparando, você vai lá e chama para fazer uma reunião. Isso é falta de respeito. Você quer que as pessoas prestem atenção na sua reunião? Você não é irresponsável. Falta caráter. Isso. Agora, você que também está lá, pouco se lixando, acha com respeito, vai lá na frente, olha para o dono da empresa, aceitando tudo, e quando terminar, você chega no chefe assim, maravilhoso, tá? Pode ter certeza que eu vou fazer. Mas será que a gente podia fazer uma reunião, por exemplo, antes do almoço? A gente alimentaria de informação, depois ainda almoçaria com mais vontade. Mas, óbvio que o seu chefe iria entender. E boa parte das pessoas prestou atenção, mas você prestou atenção e, inclusive, está colaborando. Se ele não gostou, eu espero que você seja aquele profissional diferenciado. Ele vai ter que engolir a seco que você falou. E que você é imprescindível. Você não falta, você não chega atrasado, você é proativo, você é eficiente, você é eficaz. Então você tem o direito de chegar para ele e falar assim, ó, vamos fazer a próxima reunião. O que você acha? Hoje do almoço. Que aí não vai ser só eu que vou prestar atenção. Outra coisa importante é que a mensagem precisa ser importante para quem está recebendo. Você precisa transformar essa mensagem em importante. Numa sala de aula, por exemplo, você está dando um tema de aula. Uma apostila enorme. Como é que você transforma uma mensagem numa coisa importante? Vai cair na prova. Presta atenção nisso. Anota isso aqui. Olha aqui. Olha como isso aqui é importante. Olha, fecha em mim. Foca em mim. Acorda aí, mulher. E aí você coloca o dono. Anota, porque isso aqui eu vou cobrar. Você que é o cara diferenciado. Você que é o cérebro. Eu espero que você tenha entendido o que eu estou falando. Então você vai transformar a mensagem numa coisa importante. Vai fixar na memória da pessoa que aquela informação seja transformada em conhecimento. E eu vou trabalhar com imagem, com desenho, com sinais, com som. E vou decodificar aquela mensagem. Porque num conteúdo de 200 páginas, você acha que a pessoa vai entender 200, tudo que está nos 200 páginas, você é um ignorante. Mas se você for uma pessoa inteligente que de transformar a mensagem em informação e conhecimento, você vai pegar as partes principais e vai dizer para ele assim, ó, degusta, é isso que eu quero. Você está entendendo como é que o nosso curso é diferente, né? Então, se você é um atendente excelente, tu vais falar uma mensagem, mas vai ter quanto é remédio tal que ela quer. Remédio tal, cara. Então, você explicou. Remédio tal, cara. Tratou azia. Entendeu? Entendeu? Como é que transforma informação? Sai de informação. A arte da comunicação está em não só falar, mas você colocar uma postura, impostação, e a sua informação está ligada também ao seu corpo. Isso é muito importante. Que você aprenda também a se relacionar com outros tipos de comunicação. E por isso que é importante na escola você trabalhar música, teatro, as artes, a dança, para que você saia um pouquinho desse meio, dessa parte robotizada. Aliás, tenta entender uma coisa. O mundo que nós vivemos, líquido, em alguns lugares vai ter robô atendendo na farmácia. Em alguns lugares. E outros vão se destacar para aquelas pessoas como você que vão tratar as pessoas de forma humana. Porque a humanidade está em xeque. Mas você, eficiente que você é, vai crescer na empresa, vai se transformar num grande líder e vai transformar as outras pessoas também. Na prática, pense 2 vezes antes de você tomar uma decisão. Melhore a sua dicção. Ouça mais do que fale.
somente quando alguém for transmitir uma mensagem para você. Perceba seu corpo quando você recebe essa mensagem. Deixa eu falar uma coisa importantíssima, mas importantíssima. Nós temos, dentro do nosso dia a dia, interpretação. Nós interpretamos. E, dentro dessa interpretação, nós temos, dentro da nossa forma de interpretar, e essa comunicação, nós vamos interpretar a imagem. E aí existe o conceito pré-estabelecido sobre uma forma, aquilo que nós aprendemos, e o preconceito. Conceito pré-estabelecido, você aprendeu na tua igreja, você aprendeu na sua política, você aprendeu no seu dia a dia, determinados conceitos morais, éticos, profissionais, futebolísticos, religiosos, e por aí vai. Algumas verdades. Na sociedade, talvez essas verdades não se encaixem. E aonde começa o preconceito? Tu aprendeu na tua igreja que aquele sujeito de branco, vindo de uma outra religião, é o Satanás em pessoa. Eu vou tirar a sua razão, vou tirar a sua verdade. O problema é que você trabalha, você vive no mundo. Está lá na farmácia. E aí entra uma pessoa vestida de branco, toda caráter. Você vai atender com educação, bom dia, mas o seu corpo está transmitindo que você está num pânico, que você só falta fazer o sinal da cruz, e você vai, se perceber, andar para trás. Porque preconceito começa quando eu não consigo, através da interpretação da mensagem, eu preciso separar conceitos pré-estabelecidos com preconceito. E a pessoa vai perceber que você está transmitindo para ela que você tem uma reação negativa à imagem dela. E aí, amigo, se você tem preconceito por idoso, pode se preparar. Deus é perfeito. Ele vai mandar um monte de idoso para você. Se você tem preconceito por criança, Deus é maravilhoso. Ele vai te mandar um monte de guri perturbar tua mente. E assim por diante. Portanto, separe conceito pré-estabelecido da sua verdade do mundo que você vive. E trate as pessoas bem, mesmo que você não concorde com negro, bandido, homossexual, LGBT, flamenguista. Flamenguista não tem muito entender. Entendeu? Trate as pessoas como você gostaria que fosse tratado. Fechado? E é claro que nós vamos fechar reforçando que o emissor é responsável por transmitir a mensagem e pela sua responsabilidade, é importante que ele verifique se está codificando de maneira correta para não haver ruído. Receptor é aquele que é responsável por receber mensagem, não pode entrar aqui e sair aqui. Ele precisa prestar atenção, porque senão a mensagem não se transforma em informação. A linguagem precisa ser decodificada para que não haja ruído tanto de quem envia como para quem recebe. E a mensagem precisa ser um conjunto de informações que precisa ser transmitida para o processo. Vou parar de ler a apostila, porque eu não sou babá de você, você precisa fazer a sua parte, que é estudar o restante da apostila. Fechado? Dito isso, a gente vai parar essa apresentação da apostila e vai fechar a nossa aula, voltando para o slide, fazer o fechamento. Basicamente, nós estamos terminando a aula de hoje com o tema da importância da comunicação. Então, vamos só voltar a janela. Você situe, você se mete em que slide nós estamos. Então, nós estamos terminando a semana cálculo 3, a importância da comunicação para o desenvolvimento pessoal. Eu espero que você tenha gostado, aprendido. Importante que também a gente fale, a comunicação se dá também por telefone, dá por e-mail, ok? E esse vai ser assunto que vai ser muito abordado e discutido
ao longo das lives, das aulas comerciais, místicos, professores, mediadores, da, enfim, ok? Então, quero desejar para vocês bons estudos. Quero dizer para vocês que quem passou por aqui, espero que tenha aprendido e levado essa informação para o seu resto da sua vida, que você se transforme em profissional eficiente, eficaz, que a gente deseja. Bom, então, vamos lá, vamos parar e vamos dar por encerrado a nossa aula.